Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Os interesses pelo estudo da luz geralmente se iniciam com as observações sobre a reflexão e a refração. No estudo da reflexão, surgem os diversos tipos de espelhos, enquanto que no estudo da refração, que acontece quando a luz muda de ambiente de propagação e com isso ela muda a direção do raio luminoso, os interesses se voltam para as diversas lentes que foram desenvolvidas. Porém, o nosso interesse se manterá no estudo da ressonância eletromagnética. Vamos seguindo adiante. Comecemos com uma observação feita em 1665 por Isaac Newton, o maior dos cientistas de todos os tempos. É este que você pode ver na ilustração. Ele descobriu que, ao se passar um feixe de raio luminoso por um prisma, a luz branca se decompunha em 7 cores. Com esta descoberta se pôde compreender que a cor branca não existe por si só. Ela é uma combinação de cores. Observe a ilustração. Newton já afirmava, no século XVII, que a luz era formada de pequeninos grânulos, que hoje chamamos de fótons. E para cada grânulo estava associada uma cor diferente. Ele descobriu que a luz branca é, na realidade, uma mistura de cores. E para testar o efeito psicológico que sofremos, ele construiu discos com cores que, ao girarem, o observador tinha a ilusão de ver cores diferentes da realidade. Observe a ilustração número 92. É um exemplo destes discos que, ao girar rapidamente, causa ao observador a sensação de ver o círculo maior como se também fosse branco. Outras experiências foram feitas. Observe esta ilustração. A superposição de cores e a produção de luz branca com a combinação de outras cores. Essa experiência nos mostra que, com apenas 3 cores, nós podemos obter o efeito psicológico de observar todas as cores. E é assim que se produz a ilusão das cores na televisão, em todas as telas, como a do celular. A televisão tem na sua tela nas cores verde, vermelho e azul. E a combinação de brilho destes 3 tipos de pigmentos nos causam a sensação de apreciar todas as cores. Porém, nós nos perguntamos agora, afinal, o que é cor? 12 anos depois destas experiências, um pesquisador alemão, Joseph von Fraunhofer, este que vemos na ilustração, ele estudou com minúcias o espectro solar em um aparelho melhor em que ele podia observar com uma luneta a luz decomposta projetada no interior do aparelho. Fraunhofer descobriu que havia diversas linhas escuras na luz solar, ou seja, havia partes do espectro que não eram irradiadas. Apareciam linhas negras
em determinados pontos do espectro. E para designar as linhas mais fortes, ele usou as letras maiúsculas do alfabeto. Essas linhas negras ficaram conhecidas como raias de Fraunhofer. Veja esta ilustração. Ele observou também que as mesmas raias apareciam na luz das estrelas. Em 1823, o astrônomo inglês John Herschel sugeriu que cada gás pudesse ser identificado por uma linha do espectro. E em 1859, o físico Gustav Kirchhoff, esse que vemos na ilustração, fez algumas observações importantes que levaram a um melhor entendimento sobre as linhas escuras e as brilhantes do espectro dos gases. Já era conhecida a posição de duas fortes linhas amarelas na emissão do sódio, muito próxima das duas linhas negras da emissão solar. Justamente as linhas que Fraunhofer designou com a letra D. Os pesquisadores sabiam que os corpos sólidos emitem luz em um espectro contínuo. Na luz emitida por um sólido, não existe raias escuras, conforme mostra a ilustração. Nela vemos a luz emitida pelo filamento de uma lâmpada e não existe raias escuras em ponto nenhum. Agora, se colocarmos um gás, por exemplo, no nosso caso, foi colocado o gás do sódio e agora apareceram as duas raias que Fraunhofer designou com a letra D na parte amarela do espectro. Ele pôde notar o surgimento das raias escuras, exatamente na mesma posição do espectro que aquelas provenientes do Sol, as quais, como já disse, Fraunhofer designara com a letra D, conforme mostra a ilustração. Com essas experiências, ele concluiu que a luz do Sol havia passado através de vapor de sódio. Isso é, existe vapor de sódio na atmosfera do Sol. Logo a seguir, Kirchhoff, trabalhando em conjunto com o químico Robert Bunsen, que é esse que vemos na fotografia, descobriu dois novos elementos químicos até então desconhecidos, o rubídio e o césio, observando previamente as suas raias brilhantes, até então não destacada na emissão do vapor de água mineral. Esse foi o primeiro caso de uma série de descobertas semelhantes, e o espectroscópio, com um rápido desenvolvimento técnico, passou a ser usado para análises químicas de modo rápido e eficiente de qualquer pequena porção de material ou mineral. Veja esta ilustração. Nela vemos a experiência de Kirchhoff, que foi repetida com vários gases, geralmente frios, e cada gás produziu suas próprias raias escuras no espectro. Ficava evidente que cada gás observe luz do comprimento de onda particular e exclusivo. O fato de ter observado as mesmas raias de absorção na luz proveniente das estrelas distantes nos mostra a composição da atmosfera destas estrelas. E mais, nos mostra que as leis físicas funcionam do mesmo modo, seja na Terra ou em qualquer parte do universo. Agora veremos a ilustração seguinte da luz emitida por um gás aquecido. Depois, na outra ilustração, veremos a absorção feita pelo mesmo gás quando frio.
Observe a ilustração. Nela vemos o gás hidrogênio aquecido que emite uma luz que passa por um prisma. A luz é decomposta e nos mostra com clareza que o hidrogênio irradia algumas cores durante o tempo todo. Porém, ficam faltando todo o resto do espectro. Agora, vamos observar a experiência inversa. Nela, o gás hidrogênio está frio e por ele passa a luz produzida por um sólido. O sólido, como nós já vimos, produz um espectro contínuo. Pois bem, agora aparecem raias escuras nos lugares exatos daqueles que existiam a emissão de luz do gás hidrogênio. Ou seja, ele transmite e recebe sempre nas mesmas frequências, correto? Não podemos nos esquecer que o estado gasoso é apenas um estado da matéria e todos os elementos químicos podem ser convertidos em gás. Como ferro, por exemplo. Podemos ter vapor de ferro, ok? Para encerrar o assunto, por enquanto, veremos as raias espectrais de alguns elementos químicos mostrados nesta ilustração. Nós temos o espectro do cromo, do aço inoxidável, que é uma liga metálica, portanto, não é o ferro puro, e temos aqui o espectro do níquel. Observe que o aço inoxidável contém as raias do ferro, as do cromo e as do níquel. Portanto, o aço inoxidável é uma liga metálica composta por esses três metais. Com a ampliação dos estudos, conseguiram identificar em todos os elementos químicos as suas raias particulares e descobrir a existência de novos elementos que eram desconhecidos em minerais analisados em espectroscópio. Veja este exemplo mostrado na ilustração 97. Temos vários elementos químicos nos mostrando algumas de suas raias. Vemos as raias do gás hélio. Ele se chama hélio porque as suas raias espectrais foram observadas primeiro no Sol. E os gregos chamavam de hélio o Sol. Agora, isso nos leva diretamente à mecânica quântica, que veremos em seguida. Observe a ilustração. Nela vemos o gás hidrogênio aquecido que emite uma luz que passa por um prisma. A luz é decomposta e nos mostra com clareza que o hidrogênio irradia algumas cores durante o tempo todo. Porém, ficam faltando todo o resto do espectro. Agora, vamos observar a experiência inversa. Nela, o gás hidrogênio está frio e por ele passa a luz produzida por um sólido. O sólido, como nós já vimos, produz um espectro contínuo. Pois bem, agora aparecem raias escuras nos lugares exatos daqueles que existiam a emissão de luz do gás hidrogênio. Ou seja, ele transmite e recebe sempre nas mesmas frequências, correto? Não podemos nos esquecer que o estado gasoso é apenas um estado da matéria e todos os elementos químicos podem ser convertidos em gás. Como ferro, por exemplo. Podemos ter vapor de ferro, ok? Mais adiante veremos a causa apontada para explicar estes fenômenos.
Para encerrar o assunto, por enquanto, veremos as raias espectrais de alguns elementos químicos mostrados nesta ilustração. Nós temos o espectro do cromo, do aço inoxidável, que é uma liga metálica, portanto, não é o ferro puro, e temos aqui o espectro do níquel. Observe que o aço inoxidável contém as raias do ferro, as do cromo e as do níquel. Portanto, o aço inoxidável é uma liga metálica composta por esses três metais. Com a ampliação dos estudos, conseguiram identificar em todos os elementos químicos as suas raias particulares e descobrir a existência de novos elementos que eram desconhecidos em minerais analisados em espectroscópio. Veja este exemplo mostrado na ilustração 97. Temos vários elementos químicos nos mostrando algumas de suas raias. Vemos as raias do gás hélio. Ele se chama hélio porque as suas raias espectrais foram observadas primeiro no Sol, e os gregos chamavam de hélio o Sol. Agora, isso nos leva diretamente à mecânica quântica, que veremos em seguida. Em 1913, um físico dinamarquês, este que vemos no vídeo, o Niels Bohr, estava desejando compreender o espectro das raias de emissão e de absorção dos elementos químicos. Inicia pesquisa sobre a eletrosfera dos átomos. Com o progresso da espectroscopia, foram obtidos maiores detalhes sobre as raias de emissão e absorção dos elementos químicos. E onde se acreditava haver uma raia, na realidade havia um agrupamento delas, muito próximas umas das outras, que enganaram os primeiros pesquisadores. Eles não tinham um instrumento tão preciso quanto os que já estavam sendo disponíveis nesta época em que Niels Bohr começou suas pesquisas. E tudo isso trouxe novos raciocínios e estimulou novas imaginações neste pesquisador. Ele acreditou que os átomos possuem um núcleo e em torno deste núcleo existe uma eletrosfera organizadas em camadas específicas. Observem a ilustração. Temos aqui a ilustração de um átomo de mercúrio e todos os elétrons que compõem este átomo. Agora, a posição de cada elétron é determinado de modo bastante preciso, porque ele tem que estar em ressonância com o resto do átomo, com o núcleo, que por sua vez está em ressonância com todos os átomos, e o próprio núcleo é composto de inúmeros prótons e nêutrons, e todo mundo está trocando energia entre si de um modo organizado e estão todos em ressonância. Nós podemos imaginar, olhando para esta ilustração, que cada elétron se comporta como se houvesse um fio de cobre, daquele que nós vimos na ressonância, no estudo da ressonância, se houvesse um fio daquele unindo o elétron ao núcleo. E esse comprimento determinaria a frequência da sua oscilação e, portanto, a frequência em que ele estaria em ressonância com o núcleo. Bom, tudo estava caminhando bem. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso no próximo estudo, onde veremos a estrutura atômica. Esta matéria pertence a este estudo.
ok? Até o próximo vídeo.